Quarta-feira, 13 de agosto de 2014. Seja bem-vindo. Está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja os assuntos de hoje. Na nossa série de reportagens sobre a arte como contracultura, hoje você vai conhecer o trabalho de um artista de rua da cidade de São Leopoldo. Veja também como foi o bate-papo com a jornalista Sátira Machado sobre gênero, raça e etnia na mídia. As informações sobre a Semana do Conhecimento na UPF. No estúdio, vamos falar sobre as atividades que vão qualificar a formação acadêmica e aprofundar o compromisso social. E ainda a campanha para ajudar o Hospital Cristo Redentor de Marau. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. De acordo com a Lei número 12.287 de 2010, o ensino da arte é um componente curricular obrigatório na educação básica, pois busca estimular o desenvolvimento cultural dos alunos. Mas como será que a arte feita na rua é vista nas instituições de ensino? É o que você vai conferir na reportagem da TV Unicinos, emissora que faz parte da Rede Prosa. Projeto que troca conteúdos entre as TVs universitárias gaúchas. Rede Prosa. As fantasias estão em um cabide diferente, já que o camarim não é nada tradicional. A corda que compõe parte da apresentação está longe de ser sustentada por um equipamento sofisticado. E o palco é este mesmo, a rua. É assim a rotina de trabalho do Corpos e Sombras, fundado com outro nome em 1987. Após um período marcado por pesquisas, algumas interrupções e trabalhos em outros estados, em 2012, o grupo retornou ao Rio Grande do Sul. As ações do projeto, que misturam teatro, circo, dança e música, passaram a ocupar as praças de São Leopoldo. É lindo fazer o teatro, né? Eu gosto também de fazer, né? Você tem o efeito de luz, né? Você tem vários recursos que a rua não dá, mas a rua te dá outros recursos, né? A rua te dá essa singularidade de ator-plateia. É uma escola diária para os atuadores, né? Escola essa que recebe profissionais que cuidam de todos os detalhes para encantar o público. Vale até uma oração antes de começar mais um espetáculo. E entre os projetos do grupo está o Movimentarte. Para iniciar, um cortejo em meio a uma feira. E a rua pode proporcionar uma pausa para encontrar um conhecido. Ué, o que você faz aqui, menina? Fica aí pra nos assistir agora. Não tem compromisso por aqui? Vai ter um show musical ali? Show ali, ó. Vem nos assistir. O espetáculo muitas vezes se mistura à natureza. São cerca de 40 minutos para apresentar notas musicais, mostrar a agilidade com um lenço, fazer passos de dança e ainda dar um show de equilíbrio. Enquanto tem gente que assiste sem parar as atividades, outros preferem registrar a atração, destinada a qualquer idade. Para os artistas de rua, o número do público não é o que mais importa. O fundamental é a intensidade com que a plateia é tocada. Chega a me arrepiar, sabe? Tô sentindo um calor, acho muito lindo. Emociona a gente, né? A gente quer convidar agora todo mundo a participar com a gente aqui. Após o espetáculo, uma interação com o público, que fica livre para contribuir ou não. A parte financeira vem mesmo por meio de prêmios, editais públicos e patrocínios para os artistas, que após passarem anos estudando fora do Rio Grande do Sul, escolheram a cidade natal para aplicar o conhecimento. Como São Leopoldo não tem essa cultura forte de rua, né? Foi uma das coisas que a gente percebeu. Então é um local que necessita, né? Carece.
Aqui em São Leopoldo, assim como em outras tantas cidades, existe o desafio de conquistar mais público para a arte de rua. Um obstáculo que pode ser enfrentado com auxílio da educação. Mas como o que acontece aqui na rua entra hoje nas discussões das instituições de ensino? Eu acho importante se a gente pudesse trazer para dentro da escola e para a formação de professores uma ampliação da carga horária para essa discussão da arte, porque tem muita coisa ainda a ser discutida, a gente ainda não consegue desenvolver um trabalho muito bacana. E dentro, eu acho que a arte também deveria ser trazida para as outras licenciaturas, porque a gente tem que ensinar os nossos alunos a fazer relações, fazer interlocuções. E existem alunos de graduação que já buscam estas práticas. Bruno, que cursa pedagogia, descobriu o teatro aos 14 anos, mas em 2010 se apaixonou pela rua e não voltou mais aos palcos tradicionais. Mais tarde, ele fundou um grupo que hoje se chama Galegos e Frangalhos. O coletivo é oriundo da ação intitulada Novos Olhares para a Dramaturgia Escolar, uma iniciativa que trabalha o teatro de rua em escolas da periferia de Canoas. Nós temos a preocupação de trabalhar continuamente o teatro, ou a dança, ou a capoeira, enfim, outras artes de rua também. E vir para a rua, trazer os alunos para fora do muro da escola, é possibilitar para eles novas vivências. A experiência inicia assim. Um pequeno rádio anuncia a música que embala a intervenção do grupo. Sem fala, sem enredo, apenas a montagem de imagens e figurinos marcantes. O suficiente para atrair olhares e provocar reações. Eu não entendi, sei que tem um que me deu muito medo ali. As apresentações são baseadas em pesquisas, pois antes de sair para a rua, os alunos têm aulas teóricas. Essa apresentação traz algumas discussões, como a opressão e as diferenças raciais. Mas o objetivo é que cada um faça a própria interpretação. Acho que chama atenção, né? Acho que talvez esteja conseguindo atingir o objetivo. Me parece uma questão de protesto, né? Mas bem interessante. Interessante também para os alunos que aprendem e entram em contato com a arte na rua por meio da educação. No teatro de rua, na arte na rua, né, em geral, a gente vê bastante isso. As críticas ao governo, à religião, a tudo que está errado. O que eu aprendo é basicamente isso, é saber ver o que está certo, o que está errado, para poder tentar corrigir, né? Amanhã você vai saber o que um estudante de história e um ex-pedreiro têm em comum. A quarta reportagem da série sobre arte como contracultura é da TV Unifra de Santa Maria. Promover uma cultura de igualdade, autonomia e enfrentamento à violência contra a mulher. Essa é a principal proposta de um projeto desenvolvido pelo governo estadual, que vai percorrer 9 universidades do Rio Grande do Sul. A primeira palestra foi feita na UPF. A ideia é debater como os meios de comunicação abordam as mulheres quando se trata de gênero, raça e etnia. Ajuda as pessoas a aprofundarem, a desnaturalizarem questões que estão aí na mídia, nas redes sociais, na sociedade e que muitas vezes passam como se fossem naturais, eu diria assim. É importante que nós façamos esses movimentos, que nós tenhamos um aprofundamento de situações como essas para que nós ajudemos a não tolerar mais qualquer tipo de discriminação. A palestrante foi Sátira Machado, jornalista e doutora em comunicação, que conversou com estudantes, professores e profissionais da comunicação com a palestra Gênero e Raça, Etnia na Mídia. Os meios de comunicação são um espaço público privilegiado de disseminar ideias, comportamentos, representações, identidades. Então a gente tem que, enquanto profissionais de comunicação, ter uma responsabilidade sobre essa manutenção do racismo, manutenção do sexismo, de forma a acabar com as desigualdades sociais, raciais do nosso dia a dia. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e pela Secretaria de Comunicação, vai percorrer 9 regiões do estado para auxiliar na formação de comunicadores e ampliar a visibilidade das mulheres na mídia. É fundamental para que a gente possa ter profissionais de comunicação que realmente estejam preocupados com a diversidade, com a tolerância,
que as construções de mídia, sejam elas mídias televisivas, impressas, virtuais, possam ser pautadas especialmente pela desconstrução de estereótipos. Após o ciclo de cursos e palestras, que deve acontecer até março do próximo ano, um livro vai ser publicado, juntamente com um guia para comunicadores e um programa de rádio e TV. Acontece hoje em Porto Alegre a estreia da equipe BS Bills UPF no Campeonato Gaúcho de Voleibol Feminino. A partida é contra o Grêmio Náutico União. No ano passado, o time passofundense ficou em segundo lugar. E o segundo jogo será aqui em Passo Fundo contra a equipe de Santa Maria. E vai ser disputado no dia 16 deste mês, no ginásio do Colégio Notre Dame. Construir conexões entre conhecimentos para alcançar uma maior capacidade de enfrentar alternativas criativas os problemas que vêm pela frente na profissão. Também qualificar a formação acadêmica, aprofundando o compromisso social. Essas são algumas das iniciativas da Semana do Conhecimento, que vai reunir atividades e mostras de iniciação científica e de extensão aqui na UPF. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós recebemos no canal de notícias de hoje a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, professora Bernadette Dalmolin. Seja bem-vinda ao canal de notícias. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente, professora, a união dessas duas mostras que vai se tornar, então, pela primeira vez na UPF, a Semana do Conhecimento. Há algum tempo nós estamos trabalhando para que essas ações aconteçam de forma conjunta. E tivemos outras iniciativas, mas eu diria que nesse ano nós de fato conseguimos planejar, pensar, conceber uma proposta de ensino, pesquisa e extensão integrada, que vem ao encontro da nossa proposta de construção de universidade e que nós estamos exercitando na prática. Então, esse ano, de 7 a 14 de outubro, nós teremos essa Semana do Conhecimento, um espaço em que toda a comunidade acadêmica, né, em especial os alunos, é uma grande semana acadêmica, os alunos terão espaços de apresentar os seus trabalhos, né, de socializar com os demais colegas, de dizer o que de importante eu aprendi com esse projeto de pesquisa, com esse projeto de extensão, com o PIBID, com o ProSaúde, com o PET Saúde, enfim, com um conjunto de iniciativas que nós temos no âmbito acadêmico e que muitas vezes acabam ficando restritos, né, a um grupo ou a publicações e não são socializadas. Então, nós decidimos que, a partir de agora, essa atividade de socialização, de aprofundamento, né, entre os pares, ela será feita em conjunto com todo esse grupo e nós certamente teremos aí uma experiência maravilhosa em que muitos dos nossos alunos e professores poderão ter um encontro singular nesse momento, quiçá lá buscando outras parcerias, desenvolvendo novos trabalhos e também conhecendo mais aquilo que o outro faz. Professora, a gente fala na universidade, logo a gente pensa em universidade comunitária, né, que tem aí a proposta de uma formação com um cunho social, que vocês estão trazendo essa forma também para a Semana do Conhecimento, né? Isso, Raquel, nós não podemos esquecer que nós somos enraizados nessa região e que a construção do conhecimento, ela fortemente se dará com esse olhar, buscando as necessidades que nós temos nesse lugar, nas diferentes áreas do conhecimento, fazendo esse movimento com o conhecimento já produzido e buscando novas alternativas. Então, obviamente que a nossa formação é global, né? O nosso aluno ele sai capacitado para atuar em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, mas nós temos uma realidade social, um compromisso social com essa região e é a partir dela, com ela, que nós entendemos que o conhecimento deva ser produzido. Então, nós temos sim essa missão, né? Temos esse compromisso e entendemos que esse é um dos grandes diferenciais de uma universidade, estar cada vez mais imbricada nessa realidade social para
modificá-la, para transformá-la. Aliás, se nós formos olhar os nossos perfis profissionais, em praticamente todos eles está contido essa responsabilidade da universidade, construir conhecimento para transformar a realidade social. E nosso maior compromisso, como eu já falei, é com a nossa região e aí podendo se desenvolver trabalhos, obviamente, em qualquer espaço desse mundo. Agora, quando a gente fala em mostra de iniciação científica e também mostra de extensão, logo a gente remete, né, professora, apenas à apresentação de painéis e trabalhos. Esse ano, com essa integração, está um pouquinho diferente. Quem participar vai poder, então, desenvolver que atividades dentro da semana? Olha, nós pensamos metodologias que facultem, que facilitem as trocas entre as pessoas que participarão. Então, nós vamos ter momentos, sim, de estudo, de apresentação, de conferências de pessoas que virão para nos ajudar a pensar essa universidade e muitos momentos de oficinas, de rodas de conversas, né, entre os pares, em que alunos e professores, por áreas específicas, discutirão o que eles fazem, que experiência importante ele descobriu e assim trocarão e o conhecimento circulará. Então, ela vai ser um pouco diferente das mostras, tanto de extensão quanto de pesquisa já realizadas, em que pese a gente tem algumas normativas aí com CNPq, com FAPERGS, que nós temos que manter, mas o nosso grande objetivo é nós realmente trocarmos. Nós estamos dizendo assim, nessa semana, essa é a sala de aula, é uma sala de aula aberta, em que as disciplinas ficarão interagindo, se comunicando, exatamente. Não vou ficar na minha sala de aula com a minha turma, vou encontrar tantas outras turmas e é um pouco do que nós também estamos tentando por dentro dos próprios currículos, aprofundar a interdisciplinaridade, aprofundar a intersetorialidade. Teremos aí também parceiros da própria comunidade que participarão, porque é assim que nós podemos tornar o conhecimento mais atrativo, né, mais adequado, eu diria, para a nossa realidade social, e o aluno terá uma possibilidade, né, de uma semana de sala de aula diferente, interessante, conhecendo tantas outras experiências e áreas que muitas vezes não são possíveis de serem conhecidas no dia a dia da formação. Professora, bem rapidinho só para a gente encerrar. A mostra, a Semana do Conhecimento, acontece de 7 a 10 de outubro, mas as inscrições para essa Semana do Conhecimento já estão se encerrando. A senhora pode dar as datas, então? Perfeito. Então, os alunos que puderem, né, e desejamos que todos os alunos inseridos em projetos possam fazer suas inscrições. As inscrições, elas acontecerão até a sexta próxima, dia 15, pelo site que está na intranet. Se tiverem dúvidas, poderão também mandar um e-mail para semanadoconhecimento@upf.br, que nós prontamente responderemos, e aguardamos aí a todos, aqueles que escreverem trabalhos, aqueles que não escreverem trabalhos, quem puder participar. Nós estaremos também conversando e negociando com os cursos para que esses alunos possam participar, tenham sua presença garantida, né, nessa semana nas disciplinas que eles fariam. Tá joia, professor. Obrigada pela sua participação e também pelas informações aqui no canal de notícias. E depois do intervalo tem a previsão do tempo. Será que o frio continua nos próximos dias? E ainda vamos conhecer a campanha Eu Abraço o Hospital Cristo Redentor de Marau. Nós já voltamos.